Mas deixa eu fazer a pergunta aqui. O teclado de um computador, ele queima? A pergunta é essa. O teclado queima? Quando ele para de funcionar porque ele queimou, é isso? Se alguém souber me responder isso daí, por favor, me ajude. Tá bom? E eu estou me virando aqui sem o teclado. Então vocês já sabem que não está sendo fácil, né? Tenham compaixão de mim hoje, tá bom? Vamos iniciar então a programação Graça e Paz com a nossa oração, né? Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos nos derramar na presença de Deus. Querido Pai, maravilhoso, poderoso, tremendo Deus, Senhor da glória, Senhor que tudo pode, o Senhor que tudo sabe, o Senhor que tudo conhece, Senhor que é maravilhoso, tremendo, justo, fiel, Senhor que é cheio de compaixão para conosco. Nós não temos nenhum merecimento sobre a tua compaixão. Nós não merecemos compaixão. Mas agradecemos o Senhor, somos gratos, glorificamos o Senhor, exaltamos o Senhor. Oh Deus Todo-Poderoso, como o Senhor é bom para nós, como o Senhor estende a tua santa bondade por sobre cada um de nós, e nós a cada dia podemos viver um pouco mais dessa sua bondade, desta sua infinita graça. E queremos, nesta manhã, segunda-feira, nesta primeira segunda-feira do mês de junho, neste meio de ano, queremos te glorificar. Queremos bendizer o Senhor, exaltar o Senhor, adorar o Senhor, dizer: Senhor, reconhecemos o que o Senhor tem feito, reconhecemos que o Senhor é o nosso Criador e reconhecemos que somos dependentes do Senhor. Pedimos, ó Deus querido e todo-poderoso, que o Senhor, por compaixão, por misericórdia mesmo, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos dê instrução que nós precisamos ter, a mínima instrução que precisamos ter. Se pudermos ter um pouco mais, pois que tenhamos. Fala conosco nesta manhã, Senhor. Dá sobre nós da tua graça. Abre o nosso entendimento. Abre o entendimento, Senhor, de todos aqueles que vão nos acompanhar, seja pelo site, seja pelo Facebook, enfim, as pessoas que vão estar conosco, que elas possam, Senhor, entender tudo que vai ser dito aqui e que elas batalhem, lutem, se exercitem para colocar em prática. Fala conosco, Senhor. Esta é a oração que faço, de honra, louvor, glória, adoração ao Senhor, no nome do Cristo Jesus. Amém. Agradecer aí ao nosso irmão, aos dois irmãos, né? O irmão Luiz Seco e o irmão Fábio,
né? Obrigado, viu? Já entendi aqui. Não queima. Pode estar mal conectado. Já soltei aqueles pininhos, recoloquei lá o plugzinho. Não está funcionando. Mas tudo bem. Depois a gente vai ver isso. O importante é que nós estamos aqui. O importante é que a gente vai poder juntos, né, adorar a Deus através da proclamação da palavra de Deus. Viu? E é assim que Deus quer ser adorado, em espírito e em verdade. E hoje nós vamos adorar a Deus como nós fazemos todos os dias, proclamando a palavra de Deus, né? Porque na proclamação da palavra de Deus, eu sempre procuro, irmãos, é claro que eu não sou perfeito, é óbvio, eu não preciso nem repetir isso, né? Dizer que eu não sou perfeito seria chover no molhado. Aliás, está chovendo, né? Mas quando a gente proclama a palavra de Deus, conhece um pouquinho que seja da palavra de Deus, e quando a gente, irmão Aparecido, a gente fala da palavra de Deus, a nossa possibilidade de erro é muito pequena. E eu sempre procuro fazer as coisas que me ajudem a errar menos, né? Se é uma coisa que eu tenho uma grande possibilidade de erro, eu vou evitar de fazer, né? Então, quando a gente vai adorar a Deus com música, por exemplo, a gente corre um grande risco. A gente pode errar, né? Porque eu sei que aqui na minha relação de música aqui, tem muita música que não tem nada a ver, né? Música que ao invés de adorar a Deus, adora o próprio homem, adora o ego do homem. Então, para se adorar a Deus cantando, precisa-se fazer uma seleção muito boa, porque senão a gente adora o homem, né? Tem pessoas que cantam bem e gostam de se exibir cantando, né? Então, muitas vezes a gente adora o autor, o sujeito que escreveu, né, irmã Antônia? O sujeito que escreveu a letra, o sujeito que fez a música. Então, para adorar Deus cantando, né, eu sei que Deus habita no meio dos louvores, é claro que eu sei, mas primeira coisa que a gente precisa ver se aquilo que a gente está cantando é verdadeiramente um louvor, ou é uma música que a gente gosta. O homem gosta de música, de som. Então precisa ver se Deus habita no meio dos louvores, claro. Mas aquilo que eu estou entoando é um louvor ou é uma música que nós gostamos, né? Eu não tenho, sinceramente, acompanhado o mercado musical gospel, porque eu andei vendo tantos absurdos que eu parei, falei, eu não vou mais. É que algumas coisas saltam, né, aos nossos olhos. Quando a gente vai proclamar a palavra de Deus, a nossa possibilidade de erro é muito pequena, irmã Orlênia. Deixa eu botar o óculos, é isso mesmo. Então,
vamos fazer aquilo que a gente tem menor possibilidade de errar, que é pregar a palavra de Deus, adorar a Deus, cultuar a Deus, pregando a palavra dele. Não trazendo ajuda para as pessoas, não levantando a moral das pessoas, ou o moral, né? Não, pregando a palavra de Deus, dizendo, olha, assim é que Deus quer, assim é que Deus fala. E cada um vai fazer aquilo que a sua cristandade permite. Né, irmã Cláudia? É assim que funciona. Não adianta eu vir aqui e falar é só vitória, é só vitória, é só vitória. Todo mundo gosta. Mas nós sabemos que não é só vitória. Todo mundo vai terminar a programação radiante, alegre, feliz, esperançoso, esperançosa. Mas daí no depassar, no correr do dia, nós vamos ver que não é assim. As coisas são difíceis, as coisas são complicadas, não depende só da gente, depende muitas vezes de outras pessoas, né? Então essa história de só vitória, só vitória, só vitória, não é verdade. Então vamos levar a verdade. E hoje nós vamos falar mais uma vez, como alerta para os irmãos e irmãs, nós vamos convidar você para abrir a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo 18. 1 João 2,18. Se puder abrir sua Bíblia, ler comigo, é ótimo. Se você não puder abrir e ler, ouça. Eu vou ler. A Bíblia diz que a fé vem de ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. A palavra de Cristo diz assim em João capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Amados, amadas, a última hora ela se iniciou com Cristo Jesus. Com a vinda de Cristo, o ministério do Senhor Jesus, a entrega, a morte, a ressurreição, a ascensão, tudo isso deu início à última hora. Então nós estamos vivendo a última hora, irmão Walter. E a última hora é marcada por um evento espetacular, que é a levada da igreja para junto de Cristo. Eu estava dando uma olhada aqui e eu li assim que no meio da igreja, eu estou só trazendo adendos, adendando. No meio da igreja não pode haver divisão, né? E aí lendo isso, eu já logo lembrei, né, das igrejas denominacionais pelas quais eu passei. E nenhuma delas eu fui causador de divisão, tá? Eu saí simplesmente daquelas todas que eu
não via ali a presença verdadeira de Cristo. Mas a divisão não é dentro da igreja denominacional. A divisão é dentro do corpo de Cristo, porque muitas vezes você pode não concordar, e isso deve acontecer normalmente com você, porque você é um ser pensante. Você pode não concordar com a atitude do pastor, do filho do pastor, da mulher do pastor, do cunhado do pastor, do genro do pastor. Isso é comum. Isso não é divisão. Né? Divisão é nós pegarmos isto aqui, porque isso aqui não é igreja, olha, isso aqui não é igreja denominacional. Isso aqui é a igreja de Cristo. Isso aqui é o corpo de Cristo. Não tem qual o nome dessa denominação? Não tem. Qual o nome dessa igreja? É a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, divisão é você chegar na igreja do Senhor Jesus Cristo e plantar dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo sementes do mal. Isso é divisão. Agora, dentro da sua denominação, você não concordar com isso, com aquilo, com aquele outro, é natural. Isso não é divisão. Você chegar para o seu pastor, sei lá, para o seu líder e falar, olha, eu não estou concordando com isso, isso não estou vendo como correto biblicamente, ou esse não é o caminho melhor para nós continuarmos a seguir. Isso não é divisão. É que normalmente os líderes não gostam de ser confrontados. Quando você confronta um líder, pronto. Aí você é chamado de rebelde, endemoniado e um monte de coisa. Mas isso não é divisão. Né? Então, Jesus vem, institui a igreja, inicia-se a última hora, e João diz aqui para a gente, olha, o anticristo virá. O que é o anticristo? É aquele que é contrário a Cristo. Ele vai fazer coisas contrárias, antagônicas àquilo que Cristo fez e faz. Né? Porque aquilo que Cristo fez está aqui no Novo Testamento. Aquilo que a gente precisa saber sobre as atividades de Cristo está no Novo Testamento. A pessoa que faz o contrário do que Cristo fez é um dos anticristos. Você vê que João usa um plural aqui, né? Muitos anticristos têm surgido. Por quê? Ele está falando de pessoas, de entidades que viriam para fazer o contrário de Cristo. Agora, amplia o seu entendimento sobre o contrário. O contrário não é só aquilo que é anverso. O contrário é aquilo que é falso. Hoje existem coisas de marca, né? E tem pessoas que querem ter coisas de marca, mas não tem dinheiro para ter. Então compram as coisas falsificadas, que tem o nome da mesma marca, mas não tem o mesmo material, não tem a mesma qualidade, durabilidade, enfim. Isso é falso. É parecido, mas é falso. É parecido, mas não é aquilo.
Então, quando a gente fala de anticristo, né, nós vamos ver aqui, eu vou falar disso, mas já vou abrir o jogo para você aqui. O anticristo vai negar o Pai e o Filho. Você acha que você vai encontrar alguém aí dizendo: não existe Deus, Jesus Cristo não é Filho de Deus, ele não é Deus? Porque aí fica muito claro, isso vai acontecer lá na frente ainda, nos dias de hoje. Os anticristos não querem ainda serem taxados como anticristos. Eles querem lançar sementes e fazer com que essas sementes germinem. E quais são essas sementes? Eles querem um fermento para aquilo levedar. E o fermento na Bíblia, você sabe que é tido como pecado, né? Então, você não vai encontrar aí um anticristo declaradamente negando o Pai e o Filho. Ainda não. Você não vai encontrar um anticristo dizendo que Jesus, o Cristo, não se encarnou homem e ele não era Deus encarnado homem. Ainda não. Porque senão você se afasta dele rapidamente. Não é? Aqueles que falam isso, e tem aqueles que falam, mas você se afasta. Eles não vão poder fisgar você. Eles vão fisgar quem? Quem está fora do aquário. Esses, qualquer coisa fisga. Não é? Quem está fora do aquário é fisgado pelo horóscopo, é fisgado pela sorte num baralho, é fisgado por qualquer coisa. Agora, o que vai ser arrebatado? Que é esse grande evento prometido por Cristo, irmão João Donizete. É a igreja, é o aquário. E outro dia eu estava conversando com os irmãos aí, e surgiu essa frase tão evangélica, né? Do evangeliquez, pescar dentro do aquário. Né? Não, eu disse, eu sempre pesquei dentro do aquário. Como? Ué, se eu não pescasse dentro do aquário, você não estaria me ouvindo hoje. Isso é uma frasezinha, né, de quem tem medo que aquela pessoa saia desta denominação e vá para aquela denominação. Não, o sujeito vem aqui e está levando as pessoas daqui para lá. Ninguém está preocupado com Jesus Cristo, com salvação. Eles estão preocupados que aquela igreja tem que estar cheia de gente. Se sai 2, 3 aqui e vão para lá, são 2, 3 a menos. Por que eles não vão fazer evangelismo na rua? Você só está me ouvindo, você só está me vendo, porque eu pesco dentro de aquário. Esses aquários poluídos, sem limpeza. Esses aquários aonde os pobres peixinhos são consumidos pelos carnívoros. Então você vê que tem certas frases do evangeliquez que não tem cabimento. Elas são criadas pelos líderes que pouco ou nenhum compromisso tem com você. Ora, se a pessoa me ouve e for convencida por alguém para não me ouvir, o problema é dela, eu não tenho nada com isso. A minha função aqui é pregar a verdade. Agora,
Se alguém convenceu o A e o B que aquilo que eu prego não é verdade, o problema não é meu. Ainda o problema não é meu. O problema é de quem mentiu e de quem aceitou a mentira, ora. Algumas características do anticristo já são notadas nos dias de hoje. Dentre elas, esta que eu acabei de apontar, que nós acabamos de ler aqui, o apóstolo João dizendo: também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. O que João está dizendo? Muita gente que já faz o trabalho do anticristo está por aí. Eles não são o anticristo, mas fazem o trabalho preparatório para o anticristo. Quando vai ter, estou falando de uma maneira geral, né? Vai plantar na terra, não tem que preparar a terra, arar, adubar, fazer lá os buraquinhos, colocar semente, não tem. Quando a pessoa vai fazer uma cirurgia, não tem o preparo da cirurgia de uma maneira geral? Tem. A pessoa fica em jejum, faz exames, né? Aí vem lá enfermeiro, leva para a sala cirúrgica. Esta gente prepara para a vinda do anticristo. Esta gente, o apóstolo João diz, eles vão quebrando aquele senso de verdade que Deus colocou em você. Porque eles vão proclamando a mentira. A mentira vai ficando algo aceitável. Hoje a mentira já é aceitável. As pessoas aceitam as mentiras com a maior facilidade. Irmão Alex, aceitam. Mentira hoje é um negócio normal. Outro dia eu li, acho que foi na internet que eu li, a polícia mentiu sobre determinada coisa. Mas não pode! Mentiu é mentira, é mentira, caramba! Onde já se viu a polícia mentir? Se a polícia mente, então quem fala a verdade? Todo mundo aceitou. Eu tenho certeza que você leu. É um caso aí, eu não me lembro. Eu preciso começar a escrever essas coisas para depois falar. Eu acho que foi o caso de um sumiço de uma menina, não sei, e a polícia mentiu. Foi uma mentirinha boba. Mas não pode. Porque a gente tem determinadas entidades o padrão da verdade. Infelizmente, no nosso país não é assim, né? Mas quando eu olho para um policial, seja civil, militar, bombeiro, federal, rodoviário, eu vejo ali a lei. Eu vejo, Quando eu olho para um agente de trânsito, eu vejo ali a lei. Se ele mente, e esta gente vem preparando o povo para a chegada do anticristo. E eu sei que nem todas as pessoas têm um pouquinho mais de conhecimento, e aí fica difícil também, mas esse preparo é nítido, é claro. Em todas as áreas da sociedade, em todos os lugares do mundo. Não, irmã Fátima, o anticristo não vem por ordem de Deus. O anticristo vem por um plano de Deus. Não é ordem de Deus. Ele só virá depois do arrebatamento da igreja.
Ele não vai se mostrar antes do arrebatamento da igreja. Quando eu digo assim, eu quero dizer para você, eu não sei o dia que a igreja vai ser arrebatada. Vamos supor que a igreja seja arrebatada hoje. Nós, igreja santa, né, seremos arrebatados hoje. Vamos supor. Isso quer dizer que o anticristo já estava atuando, ele não se exibiu, ele não se mostrou, ele não se manifestou claramente, mas ele já estava atuando. Ele vai atuar, ele vai se exibir, se manifestar após o arrebatamento da igreja, entendeu? Como a gente não sabe quando a igreja vai ser arrebatada, pode ser que o anticristo já esteja aqui na terra. Nós não sabemos. Pode ser que ele nem tenha nascido ainda. Nós não sabemos. Agora, os anticristos, os que preparam a vinda dele, já estão aí há muito tempo fazendo tudo isso, pregando mentira, levando as pessoas a viverem um cristianismo banalizado, um cristianismo onde Deus faz a vontade do ser humano, um cristianismo de sorte e azar, um cristianismo aonde às vezes nega-se a capacidade do homem de decidir e às vezes coloca o homem como um fantoche, um boneco na mão de Deus. Esse cristianismo não é verdadeiro. Por causa disso que João deixa claro aqui para a gente. Ó, agora, muitos anticristos têm surgido. Ele não está falando, olha, são alguns. Não, ele está dizendo muitos. E é o que mais tem hoje. E continua lendo. Leia o versículo 19. O versículo 19 é revelador. O versículo 19 escancara para a gente determinadas coisas que às vezes a gente não quer ver, ou a gente tem medo de ver. Eles saíram do nosso meio. Os anticristos, presta atenção, nunca vieram de fora do aquário. Eles sempre foram do aquário. Porque saíram do nosso meio. Por que eles saíram? Porque eles não faziam parte daquele meio. Então eles saíram e com eles levaram e arrebatam uma porção de gente que também não faz parte desse meio. Eles saíram do nosso meio. Entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido um dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Aqui, irmãos e irmãs, está se referindo à igreja, que é lá que eles trabalham, que muitos deles até receberam boas informações bíblicas sobre o Evangelho, receberam a verdade, mas resolveram fazer o Evangelho deles, resolveram trazer pessoas não para Jesus, mas para cada um deles. Então esta frase, pescar no aquário, surgiu daí. Que cada um está preocupado. Não, eu tenho aqui 100 pessoas, agora vem o pastor Mário aí e levou 2, 3, tirou daqui. Não foi que eu tirei dali. É que eles descobriram a verdade e viram que ali não tem a verdade. Porque se tivesse a verdade, eles chegavam para você e falavam, que maravilha, você prega a verdade, e tem um outro que prega também a verdade. E a verdade que ele prega é igual à sua, e a sua é igual a dele.
Olha, que feliz eu estou de estar aqui. Agora, a pessoa não pode, ela sai, ela cai fora. Por quê? Ela fala, pera um pouquinho, mas a verdade não é isso que eu estou aprendendo aqui. Aquele sujeito lá está falando a verdade, porque ele fala, eu venho na Bíblia e confronto é. O anticristo, eles já agem desde a época apostólica. Foi isso que... E a época apostólica acabou, hein? Vamos deixar claro isso, né? A época apostólica acabou. Né? E eles têm como falsidade a grande característica deles, a falsidade. Você sabe o que é uma pessoa falsa, não sabe? Você sabe o que é falso. Eu dei um exemplo aqui de falsidade. Espera aí. Está aqui. Né? Falei das coisas de grife e tal, é um exemplo de falsidade. Mas olha o que João fala aqui, na segunda carta de João, capítulo 2, versículo 7. Não, João, não é capítulo, é 2 João só. 2 João 7, não tem nada de capítulo nenhum, não. É 2 João 7. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Porque aquele que diz que Jesus é o meu rei, Jesus é o meu Senhor, ele se coloca abaixo de Jesus. Não se equipara a Jesus. Nem é superior a Jesus. Que isso é impossível, né? Isso é um devaneio desses homens. Mas eles que dizem que Jesus é o Deus encarnado, esta gente se coloca abaixo, colocam Jesus como Deus. Então sabem que um homem não pode fazer o que Deus faz. Um homem não pode ir aonde Deus vai. Homem é homem, Deus é Deus. Muitos podem até falar. Mas as suas atitudes são completamente contraditórias. Falam uma coisa, fazem outra. Por causa disso que na segunda carta de João, versículo 7, diz, olha, muitos enganadores têm saído pelo mundo afora. E eles não confessam Jesus vindo em carne. Esse confessar não é só falar. É ter também Jesus como Deus encarnado. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos, para não perder, olha só, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço. O que João está dizendo? Ó, eu tenho com esforço ensinado a verdade para vocês. Se vocês forem seguir essa gente, vocês vão perder tudo isso. Isso tudo vai ser jogado para o lixo. Esta gente, esses hipócritas, esses falsos, esses mentirosos, você não vai entrar numa igreja, numa falsa denominação, e você vai ouvir lá o sujeito lá dizendo, não, porque
Jesus Cristo não é Deus, Ele não é o Filho. Você não vai encontrar isso. Você vai encontrar isso em outras religiões. Outras religiões falam mesmo. Mas não enganam você. Eles falam, nós cremos nisso. Você quer crer? Creia. Não quer crer? Agora, o problema é quando dizem uma coisa e fazem outra. Quando proclamam a grandeza de Deus, mas agem diferente. Este é o problema. Este é o trabalho do anticristo e dos seus precursores. Assim como João Batista foi um precursor de Jesus, né? E Jesus o cursor, o Espírito Santo, os anticristos são precursores do anticristo. Preparam o caminho. João Batista preparou o caminho para Jesus. E os anticristos, com as suas mentiras, com as suas lorotas, você vê que eles vão exatamente nas maiores necessidades do povo. Quais são as maiores necessidades de todo ser humano? Saúde, condição financeira e felicidade. Você pode ver? Pode, mas vai! Eu, como estudioso, eu ouço, eu frequento, eu acompanho, né, para ver se estão mudando um pouco o modus operandi. Mas não é a mesma coisa. Você pode ir numa igreja dessas, né, o que mais tem por aí é falsa igreja, né? O que mais tem? Falsa igreja. E tem gente construindo igreja, e constrói igreja, né? As pessoas sem dinheiro para comer, sem trabalho, e as igrejas sendo construídas. Aqueles prédios compram terreno e constroem, fazem. E todo mundo acha bonito, acha normal. Você acha que alguém que está preocupado com arrebatamento vai construir um prédio? Né? Eu vi aí que vai ter uma inauguração dos Mormons, né? Não sei que cidade aí, enorme, tal, não sei o que, as pessoas estão indo visitar aquilo. Ora, nós estamos preocupados com o arrebatamento. O arrebatamento, o que vão fazer com esse prédio aí? Porque fica aí. Se não cair nenhum avião em cima, né? Porque os aviões vão ficar desgovernados até onde a gente acredita, né? Então, para que vai construir prédio? Nós temos que construir em cada um de nós a casa de Deus, o templo. Cada um de nós tem que se autoconstruir um templo para Deus, não um prédio, uma casa, um barracão. Não. Você vê as mentiras que são pregadas, você vê como é que é a ação do anticristo. Eles estão acumulando riquezas aqui na terra, porque para quem fica tudo isso? Eu já cansei de falar aqui, isso eu já falei. Vai ver de quem são esses terrenos que são comprados aí. Estão em nome da igreja. Sim, quem que é o presidente da igreja vitalício? Na maioria dessas denominações aí, irmão, não há eleição para presidente. O presidente é sempre aquele sujeito, e você pega lá o estatuto, depois tem que ser um filho dele, um parente dele. Isso é riqueza para a família deles. Né? Vamos aqui, vamos tentando aqui sem o... Aí deu. Então é isso, meu irmão, minha irmã. Os anticristos trabalham, e eles têm a facilidade de enganar o povo, porque o povo vai atrás de saúde, condição financeira e felicidade. E é isso que eles falsamente oferecem.
e afastam o povo de Jesus Cristo. Porque hoje, dentro do evangeliquismo, é proibido sofrer, proibido ficar doente. É a mentira dos anticristos apresentados por João. Deus querido, Pai todo-poderoso, amado, maravilhoso, tremendo, justo, fiel, Senhor da glória, te agradecemos, Senhor, por tudo que nós pudemos hoje falar a respeito da majestade, da grandeza, né, de coisas que estão por vir e que nós precisamos nos cuidar, nós precisamos nos libertar dessas correntes do mal que prendem muita gente. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos instrumentos do Senhor, a sermos a chave do Senhor para libertar alguns. Fala conosco, Senhor, continua neste dia nos levando a entender e a compreender as verdades bíblicas e livra-nos da mentira. Esta é minha oração, no nome do Cristo Jesus. Amém.